Olá, eu vou resolver essa questão. Dois cones circulares retos de mesma base estão inscritos numa mesma esfera de volume 36π. A razão entre os volumes desses cones é 2. A medida do raio da base comum dos cones é... E para resolver essa questão, primeiro eu vou fazer o desenho aqui da esfera. Aí tem a base comum dos dois cones. Aí está aqui. Aí eu vou desenhar o cone menor, aí tem o cone maior. Eu sei que tem cones de alturas diferentes, porque a razão está dando 2. Porque que? A razão do volume. Tem o volume do primeiro cone, tem o volume do segundo cone. Aí, a medida, para determinar a medida do volume de um cone, eu faço 1/3 vezes o π, vezes o raio da base, vezes a altura. Aí 1/3 vezes o π vezes o raio da base. Observe que o raio da base, os dois cones têm a mesma medida, que tem base comum. Volume 2 aqui, a altura, vou chamar de H minúsculo. Aí a razão dos volumes, conforme questão, é 2. Eu posso eliminar os fatores aqui. 1/3 vezes o π vezes o raio da base ao quadrado. Esses são os fatores comuns. Aí eu cheguei aqui, que a altura do cone maior dividido pela altura do cone menor é igual a 2. Ou seja, a altura do cone maior é o dobro da altura do cone menor. Outra informação que o problema deu é que a esfera tem um volume de 36π. Então, o volume da esfera é 36π. Para determinar o volume de uma esfera, eu faço 4/3 vezes o π vezes o raio da esfera ao cubo, que é igual a 36π. Aí eu tenho um produto em cada lado da igualdade, eu vou eliminar os fatores π. Aí R ao cubo é igual é o 3, eu multiplico cruzado com 36. Ao 4, está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Veja que eu não dividi, melhor, não multipliquei 36 por 3, porque, né, para mim vai dar muita conta. O que que eu vou fazer? Eu vou dividir o 36 por 4, que é mais fácil, que é 9. É 9 vezes 3 vai dar 27. E ficou fácil, porque a raiz cúbica de 27 é 3. Quer dizer que o raio da esfera tem medida 3. Outra informação importante, se eu traçar o diâmetro da esfera com extremidades nos vértices dos cones, e está aqui o diâmetro. Claro que o diâmetro é fácil perceber que é a soma das alturas dos cones. O diâmetro tem medida 6, claro, porque o raio tem medida 3, o diâmetro vai ser o dobro. Eu vou colocar aqui a altura do cone maior em função do cone menor. Então, a altura do cone maior é 6 menos a altura do cone menor.
Vou usar essa fórmula aqui agora, fazendo o seguinte. Onde está o H maiúsculo, eu vou trocar por 6 menos H minúsculo. É igual ao dobro. Aí 6 é igual. Esse menos H, eu passo para o outro lado somando. Aí vai dar 3H. A altura do cone menor é igual a 6. 3 está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Vai ser igual a 2. Cone menor tem medida, a altura tem medida 2. A do cone maior vai ter medida 4, porque a do cone maior é o dobro. A altura do cone maior. Pronto. Aí voltando aqui no desenho, o desenho tem aqui o centro da esfera. E eu vou desenhar aqui, vou imaginar o centro da base comum dos cones. Aí eu vou traçar o raio da base. Aí eu vou ligar o de azul o raio da esfera até o raio da base dos cones. Aí tem essa medida aqui, essa medida de branco. Essa medida é o seguinte, eu vou até redesenhar o triângulo, que é um triângulo retângulo. É um ângulo reto aqui, porque os cones são retos. Onde está passando o diâmetro, aí ele vai ser perpendicular ao raio. Ao raio, que é a medida que o problema quer que determine. O raio da base comum. Aqui eu tenho o raio da esfera, que tem medida 3, que foi calculado. E tem essa outra medida, a medida de branco. Essa medida é o seguinte: do centro até o vértice do cone, eu tenho o raio, que tem medida 3. Do centro da base até o vértice do cone menor, eu tenho a altura do cone menor, que é 2. Então, se o raio tem medida 3, menos 2, vai restar 1. Então, esse cateto aqui tem medida 1. Pronto, agora é só desenvolver o teorema de Pitágoras, já que eu tenho um triângulo retângulo. O teorema de Pitágoras diz que a soma dos quadrados catetos, um dos catetos é o raio da base comum. O outro cateto é 1. E eu tenho ainda a hipotenusa. Hipotenusa, a diferença dela para os catetos, que ela fica oposta ao ângulo de 90 graus. Hipotenusa tem medida 2. Ou melhor, medida 3. Eu vou fazer hipotenusa ao quadrado. Está aqui o teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E r ao quadrado é igual. 3 ao quadrado é 9. 1 ao quadrado é 1. Passo 1 para o outro lado, fica menos 1. E 9 menos 1, 8. Agora eu tenho que tirar o expoente 2, passar para o outro lado como raiz. Raiz positiva, porque é geometria, então não tem medida negativa. Fatorando o 8, 8 dividido por 2 é 4, por 2 é 2, por 2 é 1. Aí eu tenho aqui 2 vezes 2, que é 4. Raiz de 4 é 2. E só restou um 2 dentro da raiz. Analisando as alternativas, tem a letra E, 2 raiz de 2.